Vamos para as perguntas? Quem as tem? Tá. Alguém, o Wagner tem um. O Wagner tem uma procura. Alguém pode. Wagner, eu vou, enquanto as pessoas estão tomando coragem, a Estelita está ali fazendo assim, eu enxergo bem, a Estelita está assim. Enquanto a Estelita toma coragem, eu vou te passar para você fazer a pergunta. Gostaria primeiro de parabenizar o professor. Primeira vez que eu ouço, não conhecia, foi um prazer. Professor, o senhor abordou uma questão que me parece uma questão muito, muito fundamental e que muitas vezes ela passa desapercebido nos desafios que ela impõe. A gestão democrática, como o próprio professor ressaltou, é um princípio constitucional, é um princípio orientador desse novo perfil da gestão. Quando o senhor estava falando, eu lembrei de general, que também é com G. A perfil da gestão que passa de uma gestão meramente técnica, administrativa, para uma gestão que insere elementos pedagógicos na discussão, me parece que levanta uma questão importante. Eu gostaria que o senhor abordasse. Que questão é essa? Qual que é o limite entre uma gestão democrática, onde as diferentes vozes encontram eco para participar, né, os diferentes atores escolares, a comunidade, os pais, os alunos, os professores, os coordenadores, e transferência de responsabilidade do gestor em seu papel de liderança escolar? Ou seja, qual que é o limite, como que a gente separa, me parece que é um limite difícil de ser estabelecido de antemão, entre transferir responsabilidade apenas ou convidar de fato os atores diferentes a participar do processo. Uma coisa é dividir opiniões, outra coisa é transferir meramente responsabilidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, que me parece ser um tema importante. Bom, é uma questão que mereceria uma explanação um pouco mais longa, eu não vou fazê-lo, mas, primeiramente, de fato, a palavra general também vem do mesmo verbo latino, gero, gerare, né? É aquele que gera, mas de uma maneira mais ampla. Ele pega uma dimensão geral, né? Que é de onde também vem a mesma palavra, né? Da mesma raiz latina, gero, gerare. Bom, eu entendo o seguinte: existem duas dinâmicas na gestão, né? Uma é aquela do momento da deliberação, outra é o momento da decisão, tá? O momento da deliberação é um momento aberto, em que você negocia, em que você articula pontos de vista que podem ser divergentes ou diferentes, tá? Em que você abre a discussão. Por isso que é uma gestão democrática, você na deliberação. Agora, há determinados momentos em que aquele que está incumbido da função da gestão, ele tem que tomar uma decisão, tá? Ou seja, do momento da deliberação para o momento da decisão, há um afunilamento. E você afunila aquela multiplicidade de vozes, aquela multiplicidade de posições. Finalmente, você como gestor, tá? Nós não estamos falando aqui para estas pessoas de algo que nós teremos, que pode ter, por exemplo, na defesa de tese, na banca da sua tese, em que nós jogamos ideias contra ideias. Aqui nós estamos falando de alguém que, num certo momento, toma uma decisão. Eu vou usar aqui a expressão de um filósofo francês, que às vezes é muito mal interpretado, né? O Sartre, ele tem uma peça teatral que se chama As Mãos Sujas, que é quando ele analisa a política. As mãos sujas, ele não quer dizer corrupção, ele não quer dizer falcatrua, ele não quer dizer, como é que se diz, mal feito, não. Ele quer dizer o seguinte: num certo momento, quando eu tomo uma decisão, eu coloco, nós usamos aqui colocar a mão na massa, seria isso o equivalente.
E aí existe, não é, toda uma situação em que eu talvez possa desagradar alguém. Né? Agora, o momento da deliberação é o momento de uma negociação. O que é que me cabe? Isso precisa ter muita clareza a esse respeito, como gestor. Porque eu transferir responsabilidades pode ser omissão. Pode ser omissão. Agora, outras coisas não. Outras coisas eu tenho que assumir. Tá? Eu assumir essa função, então agora eu tenho que ser consequente com ela. E num certo momento toma-se a decisão. É duro, né? Mas é assim que eu, ao assumir essa função, eu sabia que poderia incorrer numa situação dessa natureza. Olá. Oi, bom dia. Bom, professor Wagner, professor Jamil, professora Rosa, é um prazer. Acho que eu até esqueci que é sábado de manhã. Tá tão sério, tá bacana mesmo. Talvez porque eu também gosto do tema, né? E aí eu me identifico mais ainda. Meu nome é Valentina, eu sou professora da Rede Municipal de Educação, sou pedagoga e atualmente trabalho na Secretaria de Educação. E o professor Wagner falou uma coisa, né, que eu achei muito interessante. Eu sou pedagoga. E aí, quando você falou da pedagogia cor-de-rosa, né, de Paulo Freire, você esqueceu o Vygotsky, né, que também, né? Bom, enfim, você falou de uma coisa que eu acho muito importante. E aí, quando o professor Jamil fala agora de responsabilização, né, de assumir para si, e aí eu estou fazendo aqui uma reflexão sobre currículo, não é? A gente precisa rever a questão do currículo, né? Então, a responsabilidade da academia, professor Wagner, e você faz parte dela, né, é muito grande. Porque, então, a gente fala que o professor tem que entender, tem que saber lidar com dados, tem que interpretar esses dados, mas que professores são esses que estão saindo da faculdade? Né? O que eles têm de currículo? Acho que eu formei, acho que tem quase 20. Outro dia eu estava fazendo as contas. E eu não vi muita diferença do currículo de pedagogia atual, não. E eu acho que em 20 anos a gente mudou muito, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Sobre essa questão do currículo, desses cursos que formam professores, mas também o currículo do ensino fundamental, né? Em que medida as avaliações em grande escala, elas estão se baseando nesse currículo ou os currículos estão se baseando nele? Então, eu gostaria de o professor Jamil e o professor Wagner falassem um pouco sobre isso, por favor. Posso complementar com alguma coisa aqui? O Wagner falou da questão da aula lá, e estava dando aula para uma turma de oitavo período, e de repente não sabe nada de questão de avaliação, né, dos indicadores de avaliação. Peraí, como que numa academia uma pessoa chega no oitavo período, não sabe? Depois me comprado, o professor vai para a sala de aula do jeito que ele tem, o que ele tem para oferecer. Né? É a mesma pergunta que eu me faço também. Só a dúvida é minha. Posso começar então, professor? Bom, Valentina, belo nome. O tema da formação de professores é, obviamente, um dos temas nodais para essa discussão. Eu não entrei nele porque, obviamente, a gente não tinha muito tempo para isso. Eu brincava e quando eu falei da pedagogia inocente, eu não estava me referindo a pedagogos, mas assim, a qualquer aspecto que envolva algo pedagógico, né? Bom, eu falei uma vez com as alunas da pedagogia, não essas, de outro oitavo período, eu formar, falei com elas, olha, quando vocês fizeram o vestibular, vocês marcaram uma opção no curso de pedagogia que possui um parênteses que vocês não perceberam. Estava escrito pedagogia e tinha um parênteses do lado. Vocês marcaram achando que era só pedagogia. Mas era pedagogia, parênteses, para crianças brancas de classe média de Juiz de Fora. Esse foi o curso que elas optaram no vestibular. Elas não sabiam disso. Elas acharam que elas estavam se preparando para a pedagogia para lidar com qualquer tipo de público. Elas não estavam.
estavam lidando com um tipo de público que já tinha alguns pressupostos. Quando a Valentina fala sobre questão curricular, ela tem toda a razão. Eles têm lacunas curriculares enormes. Eu vou dar um exemplo que eu não abordei aqui, poderia ter abordado. Um dos fatores que explicam a diferença de resultados entre língua portuguesa e matemática está na alfabetização matemática, que é deficitária em qualquer lugar desse país. Isso tem a ver com formação de professores. A gente já investigou alguns currículos do Brasil, das principais universidades, e é inacreditável como que a alfabetização na língua materna ela é infinitamente mais valorizada pelo número de matérias, pelo número de grupos de estudo da área, do que a alfabetização matemática. Então não é surpresa nenhuma quando um menino tem infinita mais dificuldade em matemática. Tem a ver com uma essencialização do conhecimento, na minha opinião, entende? Eu tenho muita dificuldade com argumentos que essencializam as coisas. Por exemplo, matemática é mais difícil que língua portuguesa. De onde que tiraram isso? Como é que você mensura isso? Da onde que tiraram isso? Né? Tem muito mais a ver com a formação do profissional que trabalha com isso. Né? Eu vou dar um exemplo lá de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora, possui uma disciplina de alfabetização matemática, currículo obrigatório, 4 em língua portuguesa, mais 2 eletivas em um grupo de estudos. Aí esse mesmo profissional que vai formar e vai chegar para alfabetizar, ele vai alfabetizar com qual ênfase? Em língua portuguesa. Foi o que ele aprendeu. Não, foi o que esse aluno aprendeu na faculdade. Então, as falhas curriculares, Valentina, você tem toda a razão. Alguém que sai, gente, alguém em sã consciência aqui afirmaria que a gente sai preparado da universidade para ser gestor? Eu vou além. Alguém sai preparado da universidade para ser professor? Eu fico brincando com os alunos falando o seguinte, professor é o único profissional que eu conheço que já estreia em Copa do Mundo. No final. O professor sai de dentro de uma universidade sem nunca ter dado uma aula. E a primeira aula que ele dá já está valendo, já é jogo, já é de verdade. Agora, olha que coisa interessante. Eu tenho certeza, Valentina, vou pegar você como exemplo. Você se imagina chegando num dentista, né, siso doendo, né, e ele vira para você e fala assim, Valentina, fique tranquila, é o meu primeiro siso. Mas eu li absolutamente tudo sobre siso. Então você pode ficar tranquila. Porque embora eu nunca tenha operado o siso, eu li sobre o siso. Você faz o quê? Discretamente pede para ir ao banheiro e some ali. É isso. Mas o professor chega numa sala de aula e fala assim, bom dia turma, meu nome é Valentina, é meu primeiro dia de aula. Tá valendo. Né? Isso tem a ver com formação de professores? Né? Eu dava uma disciplina no 8º período, que era uma disciplina aberta. Eu escolhia o conteúdo. Aí eu sempre ia para a área sociológica. E estava dando uma disciplina sobre desigualdade social e educação. E nessa disciplina, a avaliação que eu pedi para que elas fizessem era uma prova-aula. As minhas quase entraram em parafusos. Eu nunca dei uma aula. 8º período. Nunca dei uma aula, como é que a gente vai fazer? Você entende? Essas falhas curriculares. E aí, só para pegar esse foco, não vou me demorar muito, mas você tem razão, eu concordo com você. As falhas curriculares, a gente vai exigir do professor, do diretor, aquilo que ele não aprendeu, né? A importância da capacitação continuada também, enfim. Tem várias discussões, mas tem razão. O currículo é falho, não é só na pedagogia. Não é só na pedagogia. Vou aproveitar esse foco para falar, você falou do currículo no ensino médio. Olha que exemplo interessante. As matrizes do pensamento brasileiro devem infinitamente mais ao pensamento ibérico, Espanha e Portugal, ao pensamento mouro, árabes, nós temos mais de árabes do que imaginamos, e as duas matrizes, negra e indígena, do que, por exemplo, a uma matriz ocidental mais recente, França, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Todo mundo aqui, na época do vestibular, certamente se lembraria da data da queda da Bastilha. Mas se eu perguntasse alguma coisa sobre a invasão moura na Espanha, eu acho que as pessoas olhariam com algum nível de descrença. Do que você está falando? O nome disso, a expressão do dia hoje é racismo curricular. O currículo, na verdade, o currículo não prioriza a história da África, o currículo não prioriza a história do Oriente Médio, o currículo não prioriza a história dos índios, o currículo não prioriza a história da Ibéria. As pessoas conhecem a Revolução dos Cravos em Portugal, ponto. Você sabe de Portugal, eles comem um bolinho de bacalhau maravilhoso, né? É isso, sim. Não estou falando que a queda da Bastilha não seja importante. Estou falando que existe, para usar uma expressão do Foucault, saberes que são sujeitados. Eles vão ficando, né, solapados no decorrer da história. Aí você constrói um currículo com base nisso. O currículo é relação de poder. Né? Você não constrói o currículo à toa. Né? Então,
Então, assim, você tem esse problema curricular. O curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, só agora tem uma disciplina obrigatória, porque o MEC pressionou, de História da África, na universidade. É claro que esse professor depois vai sair do curso de História, não vai dar História da África, ele não teve. Ele vai dar uma disciplina que ele teve. Né? Entende? Então, você tem razão. Só para fechar, não vou me demorar mais. Ficou clara essa questão? Né? Depois a gente pode conversar mais. Sobre currículo e avaliação. É um medo que eu acho que é muito válido. A questão que você levantou sobre... Peraí. O que o currículo está fazendo? O currículo agora só dá o que está na avaliação? Né? Ou a avaliação tem que se basear no currículo? Essa dúvida que você teve, ela passa por uma distinção entre o que é avaliação e qual é o uso feito da avaliação. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A teoria da relatividade serve para coisas que a gente nem imagina, para o bem e para o mal. Né? As ideias tendem a ser neutras, depende de como a gente usa. Muito bem. A avaliação educacional prevê justamente isso. Tem um currículo, a matriz vai lá, feita por professores. A matriz é discutida por professores. Pernambuco está há 1 ano tirando matriz de dentro de currículo. Pode pegar lá, tem um projeto que chama Parâmetros Curriculares. Todos os professores da rede têm ideia do movimento que eles estão fazendo para tentar reformar o currículo e tirar a matriz com base nesse currículo. Agora, o uso que se faz disso, aí o professor, por exemplo, que participa de algum sistema que tem bonificação, aí de repente fala, pô, peraí, eu vou dar só a matriz, fazer esse menino decorar essa matriz, a nota do menino aumenta, né? Matriz não é currículo. Matriz é uma espécie do conjunto maior que é o currículo. O currículo é gênero, matriz é um subconjunto pequeno ali, né? Você não pode reduzir o currículo na matriz. Né? Mas isso não é culpa da avaliação, não. A avaliação nunca falou isso. Né? Tem a ver com o uso dela. E aí o uso, essa caneta Bic pode escrever um poema mais bonito em língua portuguesa já escrito e pode servir como uma arma. Né? Então, assim, a gente tem que saber separar o que o instrumento pode fazer e o que é previsto. Não há nenhuma previsão normativa, e os sistemas também não colocam nenhuma previsão de que o professor tem que dar matriz. Mas aí você tem outros fatores envolvidos, políticos, ideológicos, etc, etc. Agora, só para fechar, a avaliação amadureceu muito nesses últimos 20 anos. Quem pega resultados de avaliação educacional da década de 90 não acredita. Não dá para fazer nada com aquilo. Hoje, o critério de precisão, a sofisticação que os resultados oferecem, elas são bem mais seguros. Né? Dá para fazer análise desse tipo, por exemplo. Depois, se você tiver mais uma dúvida, a gente... Desculpa, professor, perdão pela demora. Mais alguém? Mara, gostaria... Enquanto chega o microfone para... Tem 2 aguardando? Enquanto chega ali... Ele também tinha que responder. Ele me passou gentilmente o microfone. Me passou muito gentilmente o microfone, eu nem desconfiei. Tá bom. É o seguinte, o professor Wagner, ele quando ele fez a introdução a essas tabelas, né, esses gráficos, ele pôs assim, o que os indicadores indicam. Ele usou um pleonasmo. Né, indicam. Então, quem toma a parte pelo todo acaba, obviamente, gerando um desastre. Então, o que o CAED faz, sobretudo o CAED, que é uma instituição séria, é um indicador face à avaliação. Então, nós não podemos tomar isso como sendo o todo. A escola é muito mais complexa do que isso. Então, isto não vem sendo avaliado. Isto que vai além do português, que vai além da matemática, da aritmética, são dados importantíssimos, eles não estão sendo avaliados. A outra coisa é a seguinte, para que uma avaliação, além daquilo que o CAED tem, rigorosidade, fidedignidade, metodologia, etc., é preciso considerar o quê? Que o princípio básico de uma avaliação é que ela avalie aquilo que é dado na base. O que é dado na base desse país? É uma dispersão absoluta.
Então, eu confio nos resultados das avaliações, desconfiando. Agora, pior quando quer se comparar o Brasil com outros países. Aí é uma lástima. Quantos uruguais cabem na cidade de São Paulo? Quantos singapuras cabem no Brasil? Eu tive o privilégio de ter filho educado numa escola francesa. 8 horas por dia. Como é que vai comparar resultado da escola brasileira com a escola francesa? É brincadeira. Isto não tira o mérito, seja do SAEB, seja do Enem, do CIMAV, do CAEB. Não tira esse mérito, mas eles têm que ser tomados como indicadores e não como todo. E mais, eu acho que nós, educadores, temos que brigar, sim, para que nós tenhamos um currículo nacional. Que seja este currículo a base a partir do qual se faça a avaliação. Porque hoje a dispersão é uma coisa maluca. Se sabe a auscultação do que se passa. Agora, que eles têm uma sintonia, isso nós que somos professores, nós sabemos. Eu que sou professor há 46 anos, eu tenho um padrão que eu meço dos meus alunos de 46 anos atrás, dos meus alunos de hoje. Então, isso é um dado objetivo, ainda que seja pela minha subjetividade. Então, que há um problema na escola em relação à aprendizagem, isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Existe. Agora, é bom confiar, desconfiar. Isso é importante para qualquer avaliação. Agora, esses dados, eles são reveladores. Ao mesmo tempo que eles revelam, eles escondem. Isso ele deixou muito claro. Revelam muita coisa, mas escondem outras. Então, é preciso enfrentar esse tipo de coisa. O que é que os dados revelam e, portanto, vamos enfrentá-los, mas também o que é que eles escondem, para a gente poder, obviamente, ter uma política mais ampla de que seja, finalmente, o direito à educação uma coisa mais plena. Bom dia, meu nome é Cícero, sou professor. O professor Cury já me contemplou com a intervenção. Professor Wagner, tanto faz iniciar falando que é o primeiro dia como 25 anos, dependendo da escola, você não consegue nem dar aula, sabe? E gostei da intervenção do senhor, professor, que na verdade os dados, os números, eles são frios e a gente tem que olhar como um todo mesmo. E a intervenção é com gente, como foi falado. Gente, ele tem que ter mais cuidado, esses dados, eles são colocados aí, muitas vezes cobrados de nós, professores, com muita frieza e muitas vezes colocando nós, até mesmo como os nossos culpados, até mesmo da qualidade, etc. E eu coloco, reafirmo o que o senhor colocou, o currículo universal para todos, ele é de grande importância, principalmente que cria fatores que geram continuidade. Eu acho isso importante. Eu não vou delongar mais não, e quero agradecer a oportunidade aqui, desse seminário, dessa oportunidade, desse curso que a gente vem fazendo também aqui. Tá? Muito obrigado. Vamos fazer... A gente pode terminar as inscrições e perspectivas de pergunta na fala dela? Bom dia, meu nome é Shirley Pontelo. Eu também sou um pouquinho polêmica, mas eu não consegui deixar de ficar falando. Quem me conhece sabe. Professor Cury, o que tem me mais preocupado com esses dados que têm saído é a mídia. A gente está vendo aí todo dia o economista
e às vezes até no Jornal Nacional, chega a conclusões desses dados, expõe na televisão e ninguém fala nada. Eu pergunto muito onde estão as faculdades de educação que não estão colocando também isso. Porque o senhor economista que fala na Veja, né, ele comprova vários dados através de pesquisa. E eu pergunto também à universidade que pesquisas são essas que salário de professor não garante educação de qualidade. Eu trabalho 9 horas diariamente para me ter um salário que me dê condições de ter uma vida assim, né? Um carrinho, viajar de vez em quando. Então eu tenho que trabalhar 9 horas. Então eu não sei que se vocês têm acompanhado, né? Eu vou citar o nome, é o Gustavo Iosp. Né? Eu já deixei de assinar a Veja por causa dele, cancelei minha assinatura, voltei e tem 2 meses saiu uma reportagem lá de análise de economista, assim, mas muito crua do que seria educação. Eu sou formada na Faculdade de Educação e tenho uma formação diferenciada disso tudo que eu vejo. E graças a Deus trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte há 17 anos, onde eu acompanho práticas e professores maravilhosos que têm feito a diferença por essa rede ser assim. Fiquei um pouquinho triste hoje, né? O Afonso soltou um edital maravilhoso para a prova hoje dos professores que vão ser os formadores do Pacto da Alfabetização. Eu jurei que eu não ia fazer, porque sábado, uma vez por mês, 8 horas nesse sábado, a gente é mãe, tem família. Falei que eu não ia fazer, mas eu adoro fazer e participar. E aí eu cheguei lá, 170 inscrições online. Quando eu cheguei para fazer a prova, eu acho que tinha no máximo 80 pessoas levando documentação para selecionar 60. A minha sala que eu fiz tinha 15, só tinha 4 salas e eu observei as outras. Não tinham mais que 20 alunos em cada sala, portanto, não deve ter dado 60 que fizeram. Mas não dá mesmo não, sabe por quê? Você vai sair da sua casa, R$800, mas a gente faz isso muito, e é por isso que nós estamos aqui, o idealismo mesmo, por estar no nosso sangue. Agora, eu fico com pena que um plano desse, a meu ver, de tamanha importância, de alfabetização, que é a base de tudo, um valor desse, mas por quê? Na revista sai que dinheiro não vai trazer educação de qualidade, então R$800 deve ser suficiente essa bolsa. Conclui, né? Professora. Obrigada, viu? Essa é a licença. Encerramos? Só antes de passar, gente, é só para esclarecer, né, para as pessoas. O edital que a professora se refere, se refere à adesão que nós fizemos ao programa do MEC. Então, cronograma, valores, prazos e condições são do Ministério da Educação, Brasília, ok? Eu não falei que era da prefeitura. Não, é só para as pessoas, é porque muitas pessoas não viram o edital. Quando você falou, as pessoas começaram a entender o que era, e aí a gente está aqui esclarecendo que, na verdade, o edital se refere ao programa que nós aderimos, né, o Pacto da Educação na Idade, Alfabetização na Idade Certa, do MEC. E isso é bom ficar claro para todo mundo, que as pessoas não sabiam disso, às vezes não viram o DOM e etc. Tá? O programa é do MEC, com as condições do MEC, valores do MEC, cronograma do MEC, etc. Ok? Bom, de minha parte, eu gostaria de dizer que foi um momento prazeroso estar aqui, mesmo sendo um sábado, né? De ter contato com educadoras, educadores que pretendem ampliar o seu campo de conhecimento para fazer com que, a partir desta
destas sessões das quais vocês estão participando, possam crescer, né, a consciência da importância que tem a função do gestor, da gestora, no encaminhamento do direito à educação das nossas crianças. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez. Eu queria falar também que eu concordo com o professor. Acho que confiar e desconfiar é um princípio do que a gente conhece como ciência. Assim, não é só avaliação, né? Qualquer coisa que a gente não trabalha com certezas absolutas mais, né? A física mais exata de todas as ciências me solta no início do século XX que o seu princípio régio é o princípio da incerteza. Imagina quando a gente trabalha com as humanidades, né? Então, assim, tudo que a gente faz é uma aproximação. Então, e essas aproximações podem, né, gerar algumas hipóteses, enfim. É a forma como a ciência deve trabalhar. Gostaria realmente de agradecer a oportunidade de falar. Acho que é muito importante levantar qualquer tipo de tema que envolva educação, porque sem esse tipo de debate, os temas continuam sempre encastelados nos ambientes somente acadêmicos. É muito bom falar para gestor, é muito bom falar para professor, é importante ter essa troca, é importante ouvir o que todo mundo aqui tem para dizer. Agradeço mais uma vez a Eliana, a Prefeitura, a Secretaria, muito obrigado.